caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Antes que as câmeras chegassem aos estádios. Antes que a televisão transformasse o futebol em espetáculo global. Antes mesmo que os gols pudessem ser revistos em câmera lenta. Existia um tempo em que o jogo vivia apenas na memória. Um tempo de partidas irrepetíveis, de dribles perdidos no ar. E cada façanha sobrevivia somente graças ao relato apaixonado de quem a presenciara. Aqui habitam os craques antes da televisão e homens sem contratos milionários, nem campanhas publicitárias, mas que construíram, com talento e caráter, os alicerces do futebol moderno. Eles não jogaram pela fama. Jogaram pela honra, pelo bairro, pelo clube, pela camisa e, sem saber, deixaram marcas que ainda hoje continuam pulsando no coração do jogo. Dos bairros portuários do Rio da Prata aos cafés de Viena, das ruas industriais de Turim aos pátios escolares de Barcelona, surgiram figuras capazes de mudar a história com um único toque. Do cérebro tático à fúria goleadora, do goleiro impossível ao atacante indomável, da pausa elegante à vertigem absoluta. Cada um deles encarnou uma forma distinta de entender o futebol e escreveram a primeira grande epopeia do esporte mais popular do planeta. Este vídeo faz uma homenagem, um resgate, uma reconstrução de gestas que não ficaram gravadas, mas que ainda vibram nas crônicas, nas fotos amareladas e na emoção herdada de geração em geração. Aqui você não encontrará números inflados nem mitos fabricados, senão relatos tecidos com rigor, paixão e memória. Porque antes dos estádios modernos, antes dos contratos televisivos, antes do futebol como indústria, existiram esses homens. E enquanto seus nomes continuarem sendo pronunciados, o futebol jamais esquecerá de onde veio. Craques brasileiros. Arthur Friedenreich, o primeiro gênio do futebol brasileiro. Antes do Brasil ser conhecido como o país do futebol, existiu Arthur Friedenreich. Em um tempo em que o jogo ainda buscava identidade, ele já era arte em movimento. Filho de pai alemão e mãe brasileira afrodescendente, Friedenreich nasceu em São Paulo no final do século XIX e cresceu em um país marcado por divisões raciais e sociais profundas. Jogar futebol, para ele, não era apenas competir, era resistir. O futebol brasileiro ainda imitava a rigidez europeia quando Friedenreich começou a transformá-lo. Onde havia força, ele colocava malícia. Onde havia pressa, ele criava pausa. Seu drible era curto, quase insolente. Seu chute, seco e preciso. Jogava com inteligência corporal, antecipando movimentos, enganando defensores com olhar. Não apenas pela agressividade ofensiva, mas pela elegância felina com que se movia em campo. Em uma era sem transmissões, sem vídeos e sem estatísticas confiáveis, sua fama se espalhava pela palavra falada, pelos jornais e pela memória dos que o viram jogar. Friedenreich era um mito construído ao vivo. Em 1919, no Campeonato Sul-Americano disputado no Rio de Janeiro, ele marcou o gol decisivo contra o Uruguai após uma exaustiva prorrogação. Aquele gol não deu apenas um título ao Brasil, deu identidade. Foi ali que o país começou a se enxergar como potência futebolística. O Jornal do Brasil escreveu na época que Friedenreich jogava como quem sabe mais do que os outros. Mas seu caminho nunca foi fácil. Em muitos clubes, precisou alisar o cabelo para ser aceito. Em outros, era tolerado apenas pelo talento extraordinário. Ainda assim, jamais deixou que o preconceito definisse seu futebol. Pelo contrário, transformou cada jogo em afirmação silenciosa de genialidade. Calcula-se que Arthur Friedenreich tenha marcado mais de 1000 gols ao longo da carreira, número que permanece envolto em lenda e discussão. Mas, para além dos números, sua verdadeira herança está no estilo. Ele inaugurou o futebol brasileiro criativo, improvisado, intuitivo. Foi o primeiro a jogar como o Brasil jogaria depois. Pelé veio depois.
Garrincha veio depois. Zico veio depois. Todos caminharam por trilhas que Friedenreich abriu com drible, coragem e inteligência. Ele foi a origem de uma linhagem. Arthur Friedenreich não foi apenas o primeiro grande craque do Brasil. Foi o momento exato em que o futebol deixou de ser importado e passou a ser reinventado. Um jogador que transformou o jogo em linguagem popular e gesto eterno. Antes do Brasil encantar o mundo já havia sido avisado, ainda que em sussurros, por Arthur Friedenreich. Leônidas da Silva, o espetáculo encarnado. Leônidas da Silva não entrou no futebol pela porta lateral. Ele arrombou o palco. Quando surgiu, o jogo ganhou outra cadência, outro desenho, outro impacto visual. Em um tempo de campos irregulares e bolas pesadas, Leônidas levou leveza, invenção e atrevimento. O futebol, com ele, passou a levantar da cadeira. Nascido no Rio de Janeiro, cresceu em meio à rua, ao improviso e à necessidade de criar soluções rápidas. Atacante de mobilidade constante, tinha elasticidade rara, salto preciso e uma capacidade de finalização que desconcertava defesas inteiras. Seu corpo parecia responder antes do pensamento do adversário. Não era força bruta, era coordenação, ritmo e coragem. Leônidas ganhou projeção nacional nos anos 1930. Vestindo camisas de clubes como Vasco, Botafogo, Flamengo e, mais tarde, São Paulo. Mas foi com a seleção brasileira que seu impacto se tornou internacional. Na Copa do Mundo de 1938, na França, transformou-se no grande nome do torneio. Artilheiro com 7 gols, marcou de todas as formas, inclusive com um gesto que o eternizaria. Um movimento que já existia de forma esporádica, mas que com Leônidas ganhou clareza, intenção e espetáculo. O jornal francês Elle Alto descreveu o lance com espanto. Leônidas desafiou a gravidade e resolveu o jogo no ar. A imagem correu o mundo e ajudou a fixar uma associação definitiva entre o Brasil e a invenção ofensiva. Na semifinal contra a Itália, jogou descalço por boa parte da partida, por problemas no calçado. Ainda assim, foi decisivo. O Le Figaro registrou, mesmo sem chuteiras, Leônidas manteve o jogo vivo, perigoso, imprevisível. Não era apenas habilidade, era adaptação absoluta. Leônidas não jogava preso a esquemas rígidos. Circulava, recuava, surgia de surpresa. Seu futebol era movimento contínuo. Segundo a Folha de São Paulo, em retrospectiva histórica publicada décadas depois, Leônidas foi o primeiro atacante brasileiro a transformar o drible e a improvisação em linguagem internacional. A frase ajuda a entender seu alcance. No São Paulo, tornou-se símbolo de uma era vencedora. Liderou o clube em títulos importantes e consolidou sua imagem como referência técnica e popular. Fora de campo, era figura carismática, comunicativa, consciente do impacto que causava. Dentro dele, assumia o risco, chamava o jogo para si. Ao encerrar a carreira, deixou mais que gols e troféus. Deixou um estilo, um modo de jogar que influenciaria gerações seguintes e ajudaria a construir a identidade do futebol brasileiro como sinônimo de criatividade e ousadia. Leônidas mostrou que o futebol também pode ser gesto inesperado, solução inventada no ar, coragem aplicada ao instante. Relembrar Leônidas da Silva é revisitar o momento em que o jogo se tornou espetáculo sem perder competitividade. Ele não apenas marcou gols, mudou a maneira como o mundo olhava para o futebol jogado no Brasil. Leônidas foi o espetáculo encarnado porque jogava com o corpo inteiro, com o tempo exato e com a audácia necessária para transformar partidas em memória. Um nome que permanece como um movimento puro, rápido, criativo e profundamente humano. O primeiro craque paraguaio. Arsênio Érico, artilheiro do Rio Paraná ao Rio de La Plata. Arsênio Érico carregava nos pés o percurso das águas que ligam o interior ao estuário.
Do Paraguai profundo ao coração do futebol argentino, seu jogo atravessou fronteiras com naturalidade, guiado por uma virtude essencial: o gol. Não qualquer gol, mas o gol construído com inteligência, tempo e presença absoluta dentro da área. Nascido em Assunção, cresceu às margens do Rio Paraná, onde o futebol era chão batido, bola pesada e improviso constante. Desde cedo, mostrou instinto raro. Não era alto, não era explosivo em velocidade, mas sabia onde estar. Sua leitura do jogo o colocava sempre um passo à frente do marcador. O jornal paraguaio El Diário escreveu ainda nos anos 1930: Érico não corre atrás da bola, a bola o encontra. Sua chegada ao Independiente de Avellaneda, em 1934, mudou o eixo do futebol argentino. Em pouco tempo, tornou-se o centro ofensivo de um dos times mais dominantes da época. Com a camisa vermelha, construiu uma sequência impressionante de gols e títulos. Foi artilheiro do campeonato argentino por 3 temporadas consecutivas, um feito que consolidou sua posição histórica. Segundo La Nación, em 1937, Érico finaliza com a serenidade de quem domina o tempo da jogada. Érico jogava de cabeça erguida, mesmo na área. Finalizava com ambos os pés, cabeceava com precisão e se movimentava em silêncio. Não precisava de grandes gestos. Seu futebol era economia pura. Cada toque tinha função. Cada deslocamento criava desequilíbrio. O Eu Gráfico registraria mais tarde: Érico foi o manual vivo do centroavante inteligente. No Independiente, ajudou a definir uma era. Títulos nacionais, campanhas dominantes, uma identidade ofensiva clara. Era respeitado pelos companheiros e temido pelos adversários. Não apenas pelos gols, mas pela constância. Jogo após jogo, aparecia. Quando o jogo travava, ele resolvia. Quando o time fluía, ele concluía. Apesar de sua grandeza em clubes, sua trajetória pela seleção paraguaia foi breve, marcada por contextos políticos e estruturais difíceis. Ainda assim, seu nome tornou-se símbolo do futebol paraguaio no exterior. A revista uruguaia Estádio escreveria: Érico levou o Paraguai no peito cada vez que balançou as redes em Avellaneda. Ao encerrar a carreira, permaneceu como o maior artilheiro da história do futebol argentino, marca que resistiu por décadas. Um paraguaio no topo de uma liga estrangeira, em uma era de afirmações nacionais fortes. O feito dizia muito sobre seu talento e sobre a universalidade do jogo. Relembrar Arsênio Érico é seguir o curso de um futebol que flui, atravessa fronteiras e se afirma no gesto mais direto. Ele mostrou que o gol não tem pátria fixa, apenas leitura, calma e precisão. Érico foi artilheiro do Rio Paraná ao Rio de La Plata, ao transformar os campeonatos paraguaio e argentino. Um jogador que construiu sua grandeza sem alarde, apenas repetindo o gesto essencial do futebol com maestria terrena, humana e inesquecível. Craques uruguaios. José Nazatze, o capitão de aço. Havia líderes que falavam alto. José Nazatze precisava. Sua autoridade nascia do corpo firme, do olhar direto e da maneira como ocupava o campo. Em uma era em que o futebol ainda era confronto físico e afirmação de caráter, ele se tornou o eixo moral da Celeste. Quando Nazatze estava em campo, o time sabia onde se apoiar. Nascido em 24 de março de 1901 em Montevidéu, filho de imigrantes italianos, cresceu em bairros onde futebol era disputa e identidade. Zagueiro central, forte, preciso nos desarmes, jogava com leitura aguçada do espaço. Não buscava a falta desnecessária. Preferia o tempo certo, o corte limpo, a presença que desarma antes mesmo do choque. Foi capitão do Uruguai nos momentos mais decisivos de sua história. Em 1924 e 1928, liderou a seleção aos títulos olímpicos. Em 1930, carregou a braçadeira na primeira Copa do Mundo, disputada em Montevidéu.
No estádio Centenário, diante de pressão inédita, manteve a equipe coesa. Segundo relatou o jornal uruguaio El Dia, após a final contra a Argentina, Nasazzi falou pouco no vestiário, mas seu silêncio organizou mais que qualquer discurso. Sua liderança era prática. Organizava a linha defensiva, orientava companheiros mais jovens, assumia responsabilidade nos momentos de risco. Quando o adversário avançava, ele avançava junto. Não recuava, não hesitava. Era firmeza aplicada ao jogo coletivo. No Nacional de Montevidéu, onde construiu sua carreira, José Nasazzi tornou-se referência de postura esportiva e compromisso. A imprensa da época reconhecia isso. A revista Mundo Uruguaio escreveu em 1929, Nasazzi não representa apenas uma posição, representa uma maneira de competir. Era uma síntese perfeita. Durante a Copa de 1930, sua presença foi decisiva nos jogos mais tensos. Diante da Iugoslávia e da Argentina, manteve o time concentrado, mesmo sob pressão física e emocional. O Lamanana destacaria: quando o jogo ameaçava escapar, Nasazzi reunia o time com gestos simples e tudo voltava ao lugar. Ao se despedir dos gramados, deixou um legado que ultrapassava títulos. Estabeleceu um padrão de liderança que moldaria gerações de defensores uruguaios. Não era apenas vencer, era sustentar. José Nasazzi foi o capitão de aço não pela dureza gratuita, mas pela resistência consciente. Um homem que transformou a defesa em ato de liderança e o comando em responsabilidade compartilhada. Na história do futebol, seu nome permanece como sinônimo de firmeza humana, coragem aplicada e compromisso absoluto com o coletivo. Héctor Scaroni, o cérebro da Celeste Olímpica. Héctor Scaroni jogava como quem enxergava alguns segundos à frente do restante do campo. Enquanto muitos corriam atrás da bola, ele já pensava o próximo espaço, o próximo gesto, o próximo silêncio entre dois passes. No Uruguai das primeiras décadas do século XX, quando o futebol se tornava linguagem nacional, Scaroni foi o cérebro que organizou a ideia. Nascido em Montevidéu, cresceu entre ruas de terra e campos improvisados, onde o jogo exigia inteligência tanto quanto força. Canhoto refinado, dono de controle absoluto da bola, não precisava de velocidade para dominar partidas. Seu talento estava no tempo. Sabia quando acelerar, quando parar, quando ferir o adversário com um passe simples e definitivo. Scaroni foi protagonista da era mais decisiva do futebol uruguaio. Campeão olímpico em 1924 e 1928, e campeão mundial em 1930, esteve no centro da equipe que o mundo passou a chamar de Celeste Olímpica. Em Paris, em 1924, encantou a Europa. O jornal francês El Alto escreveu após a final: Scaroni dirige o ataque uruguaio com uma calma desconcertante. Parece jogar xadrez enquanto os outros jogam corrida. A frase correu os cafés esportivos do continente. Em campo, era a liderança silenciosa. Não gesticulava em excesso, não buscava holofotes. Assumia a responsabilidade com naturalidade. Em momentos decisivos, surgia com precisão cirúrgica. Marcou gols importantes, mas sobretudo construiu vitórias. O El País, de Montevidéu, registraria anos depois. Quando a Celeste precisava pensar, a bola procurava Scaroni. No Campeonato Mundial de 1930, em casa, sua experiência foi decisiva. Já veterano, organizava o ritmo do time, segurava a pressão, ditava o jogo com passes longos e mudanças de direção. Não era um atleta do excesso, mas da medida exata. Sua presença dava ordem ao caos, clareza ao improviso. No Nacional de Montevidéu, onde construiu grande parte de sua carreira, Scaroni foi referência técnica e moral. Também atuou na Europa, levando consigo a inteligência sul-americana que começava a desafiar o futebol britânico. Segundo a Gazeta dello Sport,
Durante sua passagem pela Itália, Scaroni não impõe força, impõe entendimento. Era uma definição precisa. Quando se afastou dos gramados, o futebol uruguaio já havia deixado de ser surpresa para se tornar modelo. Muito disso passava por ele. Scaroni ajudou a provar que pensar o jogo era tão decisivo quanto executá-lo. Relembrar Héctor Scaroni é revisitar a origem de um estilo. Um futebol que valoriza o passe, o tempo e a leitura coletiva. Ele foi o cérebro de uma geração que marcou a história, não com pressa, mas com inteligência. Um homem que ensinou que a grandeza, no futebol, também nasce do pensamento, firme, lúcido, profundamente humano. Craques argentinos. Luiz Monti, craque aos dois lados do Atlântico. Luiz Monti carregava o jogo no corpo. Pesado, firme, incansável, era daqueles jogadores que transformavam o meio-campo em território disputado centímetro por centímetro. Em uma época em que o futebol ainda buscava equilíbrio entre força e organização, Monti surgiu como síntese rara. Vigor físico e leitura tática, choque e pensamento, intensidade e controle. Nascido em Buenos Aires, filho de imigrantes italianos, cresceu em um ambiente onde futebol era extensão da rua e da fábrica. No São Lourenço, rapidamente se impôs como figura central. Jogava como volante, mas sua influência ia além da posição. Recuperava a bola, iniciava ataques, intimidava adversários com presença constante. Segundo descreveu o jornal Crítica, em 1927, Monti não joga apenas com os pés, ele ocupa o campo inteiro. Sua consagração internacional veio com a seleção argentina no Mundial de 1930. Monti foi um dos grandes nomes daquele torneio. Forte nos duelos, preciso nos passes longos, sustentava o time em partidas duríssimas. A final contra o Uruguai foi marcada por tensão extrema, e ele esteve no centro dela. O La Nación escreveu no dia seguinte: Monti jogou como se carregasse o peso de toda a equipe, sem se esconder em nenhum instante. Pouco depois, sua trajetória tomaria um rumo singular. Monti atravessou o oceano e passou a defender a Itália. Não foi apenas uma troca de camisa, mas a materialização de um futebol que começava a se tornar global. Na Copa do Mundo de 1934, foi titular da equipe campeã. Já mais experiente, atuava com inteligência posicional, controlando o ritmo e protegendo a defesa. O jornal Corriere dello Sport registrou: Monti é o equilíbrio. Quando ele está em campo, a Itália respira. Assim, tornou-se o único jogador a disputar finais de Copa do Mundo por duas seleções diferentes. Um feito que não se repete por acaso. Ele representava uma ponte concreta entre dois continentes futebolísticos, entre estilos distintos que começavam a dialogar. A força sul-americana encontrando a organização europeia no mesmo jogador. Monti não era homem de gestos teatrais. Sua grandeza estava na constância. Jogo após jogo, sustentava o time. Absorvia impactos, distribuía ordens curtas, mantinha a estrutura. Décadas depois, a revista O Gráfico resumiria sua importância com clareza: Monti foi o elo, o homem que conectou duas maneiras de entender o futebol. Ao encerrar a carreira, deixou um legado silencioso, mas profundo. Provou que o futebol não se limita a fronteiras fixas, que identidades podem se somar, que estilos podem se cruzar em um mesmo corpo. Luiz Monti foi mais que um volante dominante. Foi a prova viva de que o futebol crescia com o mundo. Relembrar sua trajetória é revisitar um tempo de transição, quando o jogo deixava de ser local para se tornar universal. Monti esteve ali, no centro desse movimento, sustentando o jogo com firmeza, inteligência e presença. Uma ponte sólida entre dois mundos que, graças a ele, aprenderam a se reconhecer dentro do mesmo campo. Guilherme Stabile, primeiro artilheiro mundial.
Guilhermo Stabile chegou à Copa do Mundo de 1930 sem garantias, sem manchetes, sem lugar fixo entre os titulares. Era um atacante de presença discreta no Huracan, eficiente, atento, mas longe de ser tratado como protagonista. O destino, porém, encontrou nele um intérprete preciso, e o futebol ganhou seu primeiro grande artilheiro mundial. Stabile estreou apenas na segunda partida da Argentina, contra o México, e marcou 2 gols. A partir dali, tornou-se inevitável. Movia-se com inteligência na área, surgia no espaço certo, finalizava com rapidez. Não precisava de força excessiva. Sua virtude era o tempo exato. O La Nación escreveria após o jogo: Stabile aparece onde ninguém espera, e decide. A cada partida, repetia o gesto com naturalidade. Marcou contra Chile, Estados Unidos e, novamente, contra o México. O Mundial avançava, e seu nome se consolidava como referência ofensiva. Ao final do torneio, somava 8 gols em 4 jogos, uma marca que definiria o conceito de artilharia em Copas. Segundo o jornal Crítica, de Buenos Aires, Stabile não caça o gol, ele o encontra. Na final contra o Uruguai, no Estádio Centenário, o jogo foi duro, tenso, carregado de pressão. Stabile marcou o primeiro gol da partida, abrindo o placar para a Argentina. Um toque preciso, sem alarde, em meio ao ruído ensurdecedor da arquibancada. Embora a taça tenha ficado com os uruguaios, aquele gol selava sua posição na história. Diferente de outros protagonistas, Stabile não construiu sua lenda pela exuberância. Sua grandeza estava na eficiência absoluta. Cada finalização parecia uma resposta direta à pergunta mais difícil do futebol: onde estar no instante decisivo? O eu gráfico resumiria anos depois: Stabile foi o primeiro a entender a Copa como território de gols. Após o Mundial, sua carreira como jogador teve continuidade respeitável, mas foi como técnico que ampliou sua influência. À frente da seleção argentina por quase 2 décadas, participou da formação de uma identidade competitiva duradoura. Ainda assim, foi em 1930 que seu nome se fixou para sempre. Relembrar Guilhermo Stabile é revisitar o nascimento de um papel central no futebol moderno. O artilheiro como figura decisiva, como intérprete do momento máximo do jogo. Ele inaugurou essa função no maior palco possível. Stabile não precisou de longa introdução nem de anos de consagração prévia. Bastaram 4 jogos, 8 gols e uma leitura impecável do tempo e do espaço. Assim nasceu o primeiro artilheiro mundial, com precisão, sobriedade e grandeza profundamente humana. José Manuel Charro Moreno, o futebol como elegância popular. José Manuel Moreno não jogava apenas para vencer. Jogava para dar sentido ao jogo. Em uma Argentina onde o futebol já era paixão coletiva e afirmação cultural, o Charro surgiu como síntese perfeita entre inteligência, técnica e presença cênica. Seu futebol tinha cadência própria, como se escutasse uma música que só ele conhecia, e conduzisse todos os outros por ela. Nascido em Buenos Aires, Moreno formou-se no River Plate e tornou-se rapidamente o cérebro ofensivo de uma das maiores equipes da história, La Máquina. Atuando como atacante recuado, organizador e finalizador, era o elo entre o meio-campo e o gol. Não precisava correr em excesso. O jornal La Nación escreveu em 1942: Moreno não acelera o jogo, ele o governa. Seu talento estava na leitura. Sabia quando pausar, quando arrastar a marcação, quando soltar o passe exato. Tinha drible curto, visão ampla e finalização precisa. Jogava com autoridade tranquila. Segundo a revista El Gráfico, em uma de suas crônicas mais célebres, Charro Moreno fazia o simples parecer superior. Era o elogio máximo. No River Plate,
Foi protagonista de títulos e da consolidação de um estilo ofensivo refinado, coletivo e dominante. Mas sua história não ficou restrita à Argentina. Moreno atravessou fronteiras e brilhou também no futebol mexicano, tornando-se figura central do Real Hispana e símbolo de uma era. O jornal Excelsior, do México, registrou na época: Moreno ensinou que o futebol pode ser organizado sem perder a alegria. Com a seleção argentina, construiu atuações marcantes, ainda que sua trajetória internacional tenha sido fragmentada por contextos políticos e administrativos. Mesmo assim, sua influência foi profunda. Era respeitado por companheiros e adversários como referência técnica e mental. Um jogador que não impunha pela força, mas pelo entendimento. Charro Moreno também representava o futebol urbano, elegante e popular ao mesmo tempo. Vestia-se bem, falava com desenvoltura, compreendia o impacto de sua imagem. Ainda assim, quando a bola rolava, tudo se resolvia no gesto essencial: passe limpo, movimento certo, decisão precisa. O Clarim, em retrospectiva histórica, definiria: Moreno foi o futebol pensando em voz alta. Ao encerrar a carreira, deixou um legado que ultrapassa estatísticas. Influenciou gerações de jogadores criativos, atacantes que entendem o jogo como construção coletiva. Sua herança está na ideia de que o futebol pode ser inteligente sem perder emoção, elegante sem se afastar do povo. Relembrar José Manuel Charro Moreno é revisitar o momento em que o futebol argentino atingiu maturidade estética. Ele foi o condutor silencioso de uma era dourada, o jogador que transformou a organização em arte cotidiana. Moreno não foi apenas um craque. Foi a prova de que pensar o jogo também é uma forma elevada de encantá-lo. Um nome que permanece como referência de classe, leitura e grandeza humana, profundamente enraizada no futebol do Rio da Prata. Craques ingleses. Steve Bloomer, o artilheiro do futebol primitivo. O fim do século XIX não conhecia o ano repetitivo. Com Derby County e depois com Middlesbrough, Bloomer se torna referência. Não pela
Bem volta, agora como testemunha de um tempo anterior. Marca menos gols, mas carrega uma memória viva. Ele representa uma ponte entre o futebol artesanal do século XIX e o esporte que se reorganiza no pós-guerra. Steve Bloomer encerra sua carreira sem títulos internacionais, sem registros televisivos, sem campanhas globais. Mas deixa algo mais durável: a ideia de que o gol pode ser simples, repetível e humano. Que o futebol pode nascer da rotina e ainda assim produzir emoção. Décadas depois, historiadores ingleses ainda o citam como referência fundadora. Não pelo espetáculo, mas pelo alicerce. Bloomer ensinou que o futebol começa no chão duro, no passe curto, na finalização seca. Antes do mito, antes da indústria, antes da fama. Quando o futebol ainda aprendia a andar, Steve Bloomer já sabia exatamente onde pisar. Vivian Vuvar, o símbolo do amadorismo elegante. No início do século XX, quando o futebol ainda forma ao redor dele. Mas a história de Vivian Vuvar não se constrói apenas com bolas na rede. Em 1914, quando a Europa mergulhou na Primeira Guerra Mundial, ele fez o que poucos nomes do esporte tiveram coragem de fazer: interrompeu a carreira e se alistou. Como um dos primeiros grandes arquitetos do jogo. Um homem que jogou quando o futebol ainda era promessa, e auxiliou a transformá-lo em linguagem universal. Porque antes das câmeras, antes das cifras, antes dos holofotes, existiram homens como Vivian Vuvar. E foram eles que deram ao futebol algo que nenhuma era consegue apagar: alma terrena, construída com gestos, escolhas e memória. O primeiro anotador francês, Lucien Laurent, autor do primeiro gol da história das Copas. O futebol tem momentos inaugurais que passam despercebidos no instante em que acontecem. Gestos simples, quase cotidianos, que só ganham peso com o passar do tempo. O gol de Lucien Laurent, em 13 de julho de 1930, foi assim: um chute direto, preciso, sem espetáculo.
Mas naquele toque estava sendo escrita a primeira linha da história das Copas do Mundo. Laurent era um jogador discreto, atacante de movimentação constante, mais preocupado com o coletivo do que com o brilho individual. Atuava pelo Casoxó e integrava uma seleção francesa ainda distante do protagonismo internacional. Quando a França entrou em campo contra o México, em Montevidéu, ninguém imaginava que aquele jogo abriria um capítulo definitivo do futebol. Aos 19 minutos do primeiro tempo, após cruzamento pela direita, Laurent se antecipou e finalizou com o pé direito. A bola cruzou a linha e entrou para sempre na memória do esporte. O jornal uruguaio O Diário registrou no dia seguinte: o primeiro gol do campeonato mundial foi marcado sem cerimônia, mas com exatidão. Era a síntese perfeita do momento. Não houve comemoração exagerada, nem consciência do marco. Laurent apenas correu de volta ao meio-campo, como mandava o costume da época. Décadas depois, em entrevista, ele recordaria com simplicidade: não sabíamos que aquele gol seria lembrado. Queríamos apenas jogar. A frase carrega o espírito de um futebol ainda ingênuo, mas profundamente autêntico. A partida terminou com vitória francesa por 4-1. Mas o nome de Laurent atravessou o tempo não pelo placar, e sim pelo instante inaugural. Um gesto que abriu caminho para milhares de gols, finais épicas e memórias coletivas. Ele não foi o maior jogador daquele torneio, mas foi o primeiro a marcar o território da história. O primeiro craque paraguaio, craques uruguaios, após a Copa, craques argentinos, sua carreira seguiu sem grande alarde. O primeiro Laurent voltou à França. O primeiro craque jogando e depois se afastou do futebol profissional. O primeiro craque, a grandeza de seu feito, cresceu justamente o primeiro craque com sua trajetória modesta. Relembrar Lucien Laurent é compreender que o futebol também se constrói de atos silenciosos. Nem toda grandeza vem do domínio ou da repetição. Às vezes, ela nasce de um único gesto, feito no momento exato, no lugar certo. Na história das Copas do Mundo, o primeiro gol não pertence a um artilheiro consagrado ou a uma final lendária. Pertence a um jogador comum, em um jogo comum, que sem saber inaugurou tudo. Lucien Laurent abriu a porta. O futebol entrou, e nunca mais saiu. O primeiro craque austríaco, Matthias Sindelar, o Mozart do futebol. Matthias Sindelar jogava como quem compunha em movimento. Cada toque parecia pensado, cada deslocamento tinha intenção. Na Viena dos anos 1930, entre cafés, debates e música, ele levou para o campo a mesma delicadeza intelectual que marcava a cidade. O futebol, em seus pés, tornou-se linguagem refinada, leve, precisa, profundamente humana. Conhecido como o Mozart do futebol, Sindelar não carregava esse apelido por acaso. Era um atacante de corpo esguio, drible curto, leitura rara do espaço. Não atropelava adversários, desarmava com inteligência, criava ângulos improváveis, fazia do passe um gesto de invenção. Segundo descreveu o jornal Neue Freie Presse, em 1932, Sindelar não força jogada. Ele a constrói até que se torne inevitável. Foi o grande símbolo do Wunderteam austríaco, a seleção que encantou a Europa com futebol ofensivo, técnico e coletivo. Sob o comando de Hugo Meizl, a Áustria passou a dominar rivais tradicionais com fluidez e imaginação. Sindelar era o centro dessa engrenagem. Jogava entre linhas quando esse conceito ainda nem tinha nome. Na Copa do Mundo de 1934, na Itália, sua influência foi decisiva. Contra a Hungria e a França, ditou o ritmo das partidas. Na semifinal diante dos anfitriões, enfrentou um jogo duro, truncado, físico. Ainda assim, buscou o jogo até o último minuto. O La Gazzetta dello Sport escreveu após o confronto: Sindelar tentou jogar futebol onde outros preferiram um choque. A frase resumia o contraste daquela Copa. Mas sua história ultrapassa o campo. Em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, veio o chamado Anschluss.
A seleção austríaca foi dissolvida. Sindelar, já consagrado, foi pressionado a integrar a equipe alemã. Em um amistoso simbólico entre Áustria e Alemanha, marcou um gol e celebrou diante das autoridades presentes. O jornal Der Wiener Sporttag registrou o gesto como um ato de afirmação esportiva em tempos de silêncio imposto. Sindelar escolheu não seguir. Afastou-se do futebol competitivo em meio a um cenário político opressor. Sua morte, em 1939, encerrou uma trajetória breve, intensa e carregada de significado histórico. O L'Équipe, anos depois, escreveria: Sindelar representou a elegância do futebol quando a Europa perdia a sua. Relembrar Matthias Sindelar é revisitar um tempo em que o jogo podia ser pensamento em movimento. Ele mostrou que a inteligência não diminui a intensidade, que a leveza pode ser decisiva, que o futebol também pode dialogar com a cultura de seu tempo. Sindelar não foi apenas um grande jogador. Foi a prova de que o futebol pode ser arte sem perder o chão, beleza sem excessos, grandeza construída com lucidez, coragem e imaginação. Um nome que permanece como melodia antiga, clara, precisa, inesquecível. Os craques italianos. Giuseppe Meazza, o primeiro supercraque europeu. Giuseppe Meazza foi o primeiro jogador europeu a compreender o futebol como espetáculo completo. Não apenas pelo que fazia com a bola, mas pela forma como ocupava o campo, atraía olhares e alterava o clima de um estádio inteiro. Nos anos 1930, quando o jogo ainda era majoritariamente esforço coletivo, Meazza surgiu como figura central, talento, personalidade e decisão reunidos no mesmo corpo. Nascido em Milão, cresceu em bairros populares onde o futebol era improviso e desafio. Desde cedo, mostrou controle técnico raro, drible curto, capacidade de finalização em espaços mínimos. Atuando pela Internazionale, tornou-se rapidamente o nome mais comentado do futebol italiano. O jornal La Stampa escreveu em 1931: Meazza não joga apenas para vencer, joga para dominar. Era uma constatação direta. Em campo, alternava elegância e ousadia. Sabia pausar, provocar, acelerar. Tinha leitura fina do jogo e um senso de oportunidade quase instintivo. Marcava gols, criava jogadas, desmontava defesas inteiras com gestos simples. Não era apenas eficiente, era carismático. As arquibancadas reconheciam nele algo novo, um jogador capaz de decidir e, ao mesmo tempo, encantar. Sua consagração internacional veio com a seleção italiana. Campeão mundial em 1934 e 1938, foi protagonista em ambas as campanhas. Na Copa de 1934, em casa, liderou a equipe nos momentos decisivos. O Corriere della Sera destacou após a final: quando a Itália precisou de clareza, a bola encontrou Meazza. 4 anos depois, mesmo fisicamente limitado, seguiu sendo referência técnica e mental. Meazza representava a transição do futebol europeu para uma era de maior protagonismo individual. Era reconhecido fora da Itália, temido pelos adversários, celebrado pela imprensa. Segundo a revista francesa Miroir des Sports, em 1938, Meazza é o jogador que transforma partidas comuns em eventos. Essa capacidade o colocava em outra dimensão. Fora de campo, tinha personalidade expansiva, hábitos noturnos, gosto pela vida urbana. Ainda assim, quando a bola rolava, assumia responsabilidade total. O contraste fazia parte de sua imagem pública e contribuía para sua aura de supercraque, um termo que ainda não existia, mas que ele já encarnava. Ao se afastar dos gramados, seu nome permaneceu como referência estrutural do futebol italiano. O estádio de San Siro passou a carregar seu nome, não como homenagem tardia, mas como reconhecimento de origem. Meazza não apenas brilhou ali, ele definiu o que aquele palco representaria.
Relembrar Giuseppe Meazza é voltar ao momento em que o futebol europeu descobriu o poder da figura central, do jogador capaz de liderar técnica, emocional e simbolicamente. Ele inaugurou esse lugar com autoridade, imaginação e coragem. Meazza foi o primeiro supercraque europeu porque reuniu tudo o que o jogo exigiria dali em diante: talento, presença, decisão e impacto cultural. Um nome que não apenas venceu, moldou como o futebol passou a ser visto. Silvio Piola, o artilheiro total. Silvio Piola foi a prova de que marcar gols também pode ser exercício de inteligência. Em um futebol europeu que se tornava cada vez mais organizado e competitivo, ele surgiu como atacante completo, capaz de decidir de todas as maneiras possíveis. Não dependia de uma única virtude. Adaptava-se ao jogo, ao adversário, ao tempo da partida. Nascido em Robbio, no norte da Itália, Piola revelou cedo uma compreensão rara da área. Sabia se desmarcar, proteger a bola, finalizar com ambos os pés e no ar. Atuando por Pro Vercelli, Lazio, Torino e Juventus, construiu uma carreira longa e produtiva. Segundo o Corriere dello Sport, em 1936, Piola não espera a chance perfeita, ele a cria. Sua consagração internacional veio com a seleção italiana. Campeão do mundo em 1938, foi um dos grandes nomes da campanha. Marcou gols decisivos ao longo do torneio e confirmou sua condição de referência ofensiva. Na semifinal contra o Brasil, anotou 2 gols. O jornal Il Messaggero escreveu no dia seguinte: Piola foi implacável, preciso, inevitável. Era o retrato de sua atuação. Piola não era apenas finalizador. Recuava para tabelar, abria espaços para companheiros, entendia o jogo coletivo. Em um sistema tático rígido, oferecia soluções flexíveis. Sua leitura de jogo permitia decidir partidas mesmo quando bem marcado. A revista francesa France Football destacaria anos depois: Piola marcou gols em todos os contextos possíveis. Uma definição justa. Atuou em alto nível por mais de 2 décadas, atravessando períodos de guerra e reconstrução. Mesmo com o futebol suspenso e depois retomado em condições adversas, manteve eficiência e relevância. Ao se aposentar, tornou-se o maior artilheiro da história da Série A, um recorde que resiste ao tempo. No Torino do pós-guerra, foi líder técnico de uma equipe em reconstrução. Já experiente, jogava com economia, mas seguia decisivo. Relembrar Silvio Piola é entender o atacante como figura completa, não restrita ao momento final. Ele foi artilheiro de área, de movimento, de leitura. Soube marcar com força, com toque, com antecipação. Soube esperar e atacar. Piola foi o artilheiro total porque dominou todas as dimensões do ofício. Construiu sua grandeza na repetição, na adaptação e na compreensão profunda do jogo. Um nome que permanece como referência máxima de eficiência, inteligência e continuidade, valores que atravessam gerações no futebol europeu. O primeiro craque húngaro, o György Sárosi, o futebol como ciência. György Sárosi pensava o jogo como um sistema em movimento. Enquanto muitos ainda tratavam o futebol como sucessão de choques e arrancadas, ele o organizava como um campo de decisões racionais, leitura de espaços e controle do ritmo. Na Hungria dos anos 1930, Sárosi foi o homem que aproximou o futebol do método, sem lhe retirar a emoção. Nascido em Budapeste, formado em direito, levava para o gramado uma mente analítica rara para a época. Alto, elegante, de passada longa, atuava como centroavante, mas sua influência ia muito além da área. Recuava para articular, distribuía passes com precisão, organizava companheiros com gestos simples. Jogava como quem compreende o todo. O jornal Nenzeti Sport escreveu em 1936: Sárosi não ocupa uma posição, ele organiza o campo. No Ferencváros,
tornou-se referência absoluta. Artilheiro, capitão e estrategista, conduziu o clube a títulos nacionais e campanhas europeias marcantes. Sua capacidade de adaptação era notável. Podia decidir jogos com gols ou controlá-los com inteligência posicional. Segundo a revista italiana Il Vittoriale, após um amistoso internacional, Sarosy joga com a clareza de um professor e a firmeza de um atleta completo. Com a seleção húngara, viveu o auge no Mundial de 1938, na França. Sarosy foi o líder técnico de uma equipe que combinava força, organização e talento. Marcou gols decisivos ao longo do torneio e conduziu a Hungria até a final. Contra a Itália, enfrentou um adversário experiente e estrategicamente sólido. Mesmo na derrota, manteve postura dominante, buscando o jogo até o último instante. O L'Équipe registrou após a final. Sarosy tentou reorganizar o jogo quando tudo parecia escapar. A frase revela seu papel. Sua grandeza estava na compreensão profunda do futebol como estrutura coletiva. Não era jogador de improviso constante, mas de soluções lógicas. Cada movimento parecia resposta a uma equação em andamento. Décadas depois, o historiador esportivo Jonathan Wilson escreveria que Sarosy antecipou a ideia do atacante que pensa o jogo como meio-campista. Uma leitura precisa. Após encerrar a carreira como jogador, Sarosy tornou-se treinador e seguiu aplicando o mesmo rigor intelectual. Levou seus conceitos à Itália, onde conquistou títulos e respeito. O futebol, para ele, não era acaso, era construção contínua. Relembrar Gheorghe Sarosy é retornar a um tempo em que o jogo começava a ser analisado com profundidade, sem perder intensidade. Ele mostrou que pensar não diminui o impacto, que organização não apaga a emoção, que a inteligência pode ser decisiva nos momentos mais duros. Sarosy foi o futebol como ciência porque uniu corpo, mente e método em um mesmo gesto. Um pioneiro do entendimento tático moderno, que ajudou a empurrar o jogo para frente com lucidez, disciplina e grandeza humana. O primeiro craque alemão. Fritz Seppan, o organizador silencioso. Fritz Seppan nunca precisou ser o centro do quadro para dominar a cena. Seu futebol era feito de ajustes finos, de decisões quase invisíveis, de uma leitura que organizava tudo ao redor. Em uma Alemanha que buscava identidade esportiva entre guerras, Seppan foi o eixo discreto que deu forma, equilíbrio e continuidade ao jogo. Nascido em Gelsenkirchen, no coração industrial do Ruhr, cresceu em meio ao rigor do trabalho e à disciplina cotidiana. Essas marcas apareceram cedo em campo. Atuando como meio-campista, sabia ocupar espaços com precisão, proteger a defesa e oferecer linhas claras de passe. Não corria em excesso, não dramatizava o gesto. Jogava com economia e intenção. No Schalke 04, tornou-se figura central da equipe que dominou o futebol alemão nos anos 1930. Era o cérebro de um time conhecido pelo Sauerkreisel, o jogo de passes curtos e movimentação contínua. Seppan era quem mantinha o mecanismo em funcionamento. O jornal Völkischer Beobacher escreveu em 1937, quando Seppan está em campo, o Schalke pensa em conjunto. Uma frase simples, mas reveladora. Capitão da seleção alemã em diversas ocasiões, levou essa mesma sobriedade ao cenário internacional. Na Copa do Mundo de 1934, na Itália, a Alemanha terminou em terceiro lugar, e Seppan foi um dos pilares da campanha. Não era o mais vistoso, mas era o mais confiável. O Berliner Tageblatt destacou após a disputa pelo terceiro lugar: Seppan não decide com um lance, decide com 90 minutos. Sua importância estava na continuidade. Recuperava a bola, fazia a transição limpa, sustentava o ritmo quando o jogo ameaçava se perder. Em um futebol cada vez mais físico, sua leitura antecipada reduzia o choque desnecessário. Ele chegava antes, não com velocidade, mas com entendimento. Durante a Copa de 1938,
Novamente foi referência de organização. Mesmo diante de adversários tecnicamente superiores em certos momentos, mantinha a equipe compacta e competitiva. A revista suíça Sport escreveu na época: Sepan oferece estabilidade onde outros oferecem esforço. Era a definição exata de seu papel. Fora de campo, mantinha perfil reservado. Não buscava manchetes, não cultivava polêmicas. Essa postura reforçava sua imagem de organizador silencioso, um jogador que liderava pela constância e pela clareza. Décadas depois, a revista Kicker resumiria sua trajetória com precisão histórica. Sepan foi o homem que ensinou a Alemanha a jogar em bloco. Ao encerrar a carreira, deixou um legado menos visível, mas estrutural. Influenciou gerações de meio-campistas alemães que entenderam o futebol como sistema antes de espetáculo. Sua herança está nos fundamentos: posicionamento, passe, leitura coletiva. Relembrar Fritz Sepan é reconhecer que o futebol também se constrói nos detalhes, nos gestos que não viram fotografia, mas sustentam a partida inteira. Ele mostrou que organizar é uma forma elevada de competir. Sepan foi o organizador silencioso porque compreendeu o jogo como arquitetura em movimento. Um jogador que não precisava brilhar para ser essencial, bastava estar ali, colocando cada peça no lugar certo. O primeiro craque tcheco. Josef Bican, o homem dos gols impossíveis. Josef Bican parecia correr em um ritmo que o resto do futebol ainda não conhecia. Quando arrancava, o campo encurtava. Quando finalizava, o goleiro reagia tarde demais. Em uma Europa marcada por transformações profundas, ele surgiu como força da natureza aplicada ao jogo. Velocidade, potência e precisão reunidas em um mesmo corpo. Nascido em Viena, criado em meio às dificuldades do pós-guerra, Bican desenvolveu cedo um físico incomum. Alto, musculoso, dono de uma arrancada devastadora, conseguia percorrer o campo com passada longa e controle absoluto da bola. Atuava como centroavante, mas não ficava preso à área. Atacava espaços como poucos. Segundo o jornal austríaco Die Presse, em 1937, Bican corre mais rápido que o pensamento do defensor. Não era metáfora, era constatação. Sua carreira ganhou contornos lendários sobretudo no Slavia Praga, onde marcou gols em quantidade quase inacreditável. Temporada após temporada, repetia a mesma sentença: bolas nas redes, defesas desfeitas, jogos resolvidos cedo. O Lidovenovini registrou em 1942. Quando Bican está em campo, o placar começa em vantagem. Era a medida de seu impacto. Bican marcou gols de todas as formas. Com ambos os pés, de cabeça, em arrancadas solitárias, em chutes de média distância. Não havia padrão único. Sua especialidade era o improvável. Recebia a bola em situações que pareciam neutras, e em segundos, transformava em finalização letal. A revista World Soccer, décadas depois, o definiria como um atacante que antecipou a velocidade do futebol moderno. Defendeu a Áustria e depois a Tchecoslováquia, atravessando contextos políticos complexos sem perder o foco esportivo. Em campo, permanecia objetivo. Não era jogador de gestos excessivos. Na Copa de 1934, já chamava atenção internacional. O La Gazzetta dello Sport escreveu: Bican não precisa de muito espaço, ele o cria. Os números atribuídos à sua carreira variam conforme as fontes, reflexo de uma época fragmentada por guerras e ligas paralelas. Ainda assim, historiadores concordam em um ponto essencial: poucos marcaram tantos gols em jogos oficiais e amistosos de alto nível. Mais que estatística, porém, havia a sensação constante de inevitabilidade. Quando a carreira terminou, Bican não se transformou em celebridade distante. Viveu de forma simples, longe do brilho tardio. Mas seu nome permaneceu circulando nas conversas especializadas, nos arquivos, nas comparações inevitáveis.
Segundo escreveu o Gráfico, em edição histórica, antes que o futebol aprendesse a contar gols, Beckham já os empilhava. Relembrar Joseph Beckham é reencontrar um tempo em que a superioridade física encontrava a técnica refinada, em que a velocidade ainda surpreendia porque não era comum. Ele foi o homem dos gols impossíveis porque fez do impossível um gesto recorrente. Beckham não reinventou o jogo com palavras ou símbolos. Ele o empurrou para frente com arrancadas, potência e precisão absoluta. Um jogador que parecia sempre chegar antes da bola, do marcador e do próprio tempo. Grandeza construída no impacto direto, na repetição implacável, na afirmação humana mais simples e definitiva do futebol, o gol. Craques espanhóis. Paulino Alcântara, o prodígio precoce do Barcelona. Há nomes que surgem cedo demais para o próprio tempo. Paulino Alcântara nasceu longe da Catalunha, entre oceanos e culturas, mas seu destino estava traçado nos gramados de Barcelona. No início do século XX, quando o futebol ainda buscava forma e identidade, ele já jogava como quem parecia ter vivido muitas vidas em uma só bola. Chegou ao FC Barcelona ainda adolescente. Frágil no corpo, imenso no talento. Em 1912, com apenas 15 anos, estreou pela equipe principal e marcou 3 gols em sua primeira partida. O jornal La Vanguardia, na edição da semana seguinte, descreveu o impacto com surpresa e encanto. Um jovem de movimentos leves e chute fulminante, capaz de alterar o rumo de um jogo inteiro. A cidade começava a perceber que algo raro havia surgido. Alcântara jogava de cabeça erguida, com passada curta e explosiva. Seu chute, seco e violento, atravessava defesas e rasgava redes de algodão como se fossem papel. Não era apenas eficiência. Havia estética, coragem e inteligência. Em um futebol ainda rude, ele introduzia refinamento sem perder intensidade. Segundo registrou o Mundo Deportivo anos depois, Paulino não precisava de muitos toques, bastava um para decidir. Entre 1912 e 1927, Alcântara marcou mais de 350 gols pelo Barcelona, um recorde que resistiu por décadas. Cada gol parecia carregar o peso de uma afirmação coletiva. O Barça crescia com ele. Eram anos de construção simbólica do clube, e Paulino estava no centro desse processo, vestindo a camisa azul e grená como extensão do próprio corpo. Mas sua história não se limitou à Catalunha. Filho das Filipinas, defendeu também a seleção espanhola, num tempo em que identidades esportivas ainda eram fluidas. Sobre isso, o jornal El Mundo recordaria mais tarde. Alcântara representava uma ponte entre mundos, um futebol sem fronteiras rígidas. Essa condição híbrida ampliava sua aura histórica, um jogador global antes que o mundo aprendesse essa palavra. Em 1922, numa partida contra a França, marcou 2 gols e teve o maxilar fraturado por um choque violento. Recusou-se a sair. Voltou ao campo com a cabeça enfaixada e terminou o jogo. A imagem correu à Europa como símbolo de bravura esportiva. Não era imprudência, era compromisso absoluto com o jogo, com o time, com a época. Quando se despediu, já médico formado, Alcântara deixou o futebol sem alarde, mas com marcas profundas. Seu nome permaneceu gravado nos arquivos, nas crônicas e na memória oral dos torcedores antigos. O historiador esportivo Alfredo Relano escreveria décadas depois, na AS, Paulino foi o primeiro grande goleador moderno do Barcelona, um homem à frente de seu tempo. Hoje, ao revisitar sua trajetória, não vemos apenas números ou datas. Vemos nascer um estilo, de uma ambição, de uma identidade. Paulino Alcântara foi juventude em estado puro, talento sem espera, grandeza construída cedo demais, e, justamente por isso, eterna na história do futebol. Ricardo Zamora, o primeiro goleiro mítico. Antes dos goleiros ganharem nome próprio, antes de luvas modernas, estatísticas precisas e câmeras em alta definição,
existiu Ricardo Zamora. Um homem que transformou a posição mais solitária do futebol em território de caráter, coragem e presença. Quando a bola se aproximava de sua área, o jogo mudava de tom. O silêncio crescia. A expectativa se adensava. Zamora surgiu em uma Espanha que ainda aprendia a amar o futebol. Alto, elegante, olhar firme, vestia o uniforme como quem assume uma responsabilidade pública. Jogou por Espanhol, Barcelona e Real Madrid em tempos de rivalidades ainda em formação, quando mudar de clube significava enfrentar ruas, manchetes e desconfianças. Ele atravessou tudo isso com personalidade e desempenho. Não era apenas um goleiro que defendia chutes. Zamora comandava o espaço. Saía do gol com decisão, fechava ângulos com inteligência e impunha respeito físico num futebol ainda bruto. Segundo descreveu o jornal ABC, em 1925, Zamora não espera o erro adversário, ele o provoca. A frase se espalhou como síntese perfeita de seu estilo. Na década de 1920, tornou-se o grande nome da seleção espanhola. Nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920, foi peça central da campanha que rendeu a medalha de prata. Em um jogo duríssimo contra a Suécia, defendeu tudo. O Eu Heraldo Deportivo relatou no dia seguinte: enquanto os atacantes caíam, Zamora permanecia de pé, sólido como uma muralha humana. A expressão atravessou gerações. Mas sua grandeza não estava apenas nos dias de glória. Zamora jogava com dores constantes, enfrentava campos irregulares, bolas pesadas e choques violentos. Ainda assim, mantinha postura serena. Cada defesa era seguida de um levantar calmo, quase desafiador. Ele não celebrava. Ele afirmava. No Barcelona, ajudou a consolidar o prestígio esportivo do clube nos anos iniciais. No Real Madrid, foi símbolo de uma nova era competitiva. E em todos os lugares deixou a mesma marca: segurança. Décadas depois, a revista Marca resumiria sua importância com clareza histórica. Antes de Zamora, o goleiro era reação. Com Zamora, passou a ser estratégia. Seu nome tornou-se referência. Não por acaso, o principal prêmio para goleiros na Espanha leva seu sobrenome. Não como homenagem vazia, mas como reconhecimento de origem. Zamora não herdou uma tradição, ele a inaugurou. Quando se despediu dos gramados, o futebol já não era o mesmo. Os atacantes haviam aprendido a respeitar o último homem. As arquibancadas compreendiam que defender também era arte. Zamora ensinou que coragem pode ser silenciosa, que firmeza pode ser elegante, que liderança pode nascer de um simples gesto, ficar de pé quando todos avançam. Ricardo Zamora não foi apenas o primeiro grande goleiro da história espanhola. Foi o homem que deu forma, peso e narrativa a uma posição inteira. Um pioneiro que transformou o gol em palco de grandeza humana, sólida, terrena, inesquecível. Isidro Lângara, o gol como instinto indomável. Isidro Lângara jogava como quem não negocia com o jogo. Em uma Espanha marcada por transições políticas e por um futebol que buscava identidade própria, ele surgiu como força ofensiva pura, direta, impossível de ignorar. Seu futebol não pedia permissão. Ele chegava, finalizava e resolvia. Nascido no País Basco, cresceu em ambiente de rigor, trabalho e intensidade. Essas marcas apareceram cedo em campo. Centroavante de físico robusto, chute violento e presença constante na área, Lângara não precisava de muitos toques. Precisava de espaço mínimo. Segundo o jornal El Sol, em 1934, Lângara dispara como se o gol fosse uma urgência. No Real Oviedo, construiu uma das fases ofensivas mais impressionantes do futebol espanhol. Foi artilheiro de La Liga por 3 temporadas consecutivas, em um time que não era favorito estrutural, mas que girava em torno de sua capacidade de decisão. O Marca escreveria anos depois: Oviedo jogava para Lângara, Lângara jogava para o gol.
Uma relação simples e eficaz. Com a seleção espanhola, destacou-se na Copa do Mundo de 1934. Em um torneio duro, físico, marcado por confrontos intensos, Lângara marcou gols e impôs respeito. Contra o Brasil, anotou 3 vezes. O ABC registrou no dia seguinte: Lângara foi um golpe repetido, impossível de conter. Não havia sutileza, havia impacto. A Guerra Civil Espanhola interrompeu sua trajetória europeia. Como tantos outros, precisou partir. Encontrou continuidade no futebol sul-americano, atuando no São Lourenço, na Argentina. Mesmo em outro continente, manteve o mesmo instinto. Gols, presença, liderança silenciosa. O Eu Gráfico descreveu sua passagem como a confirmação de um artilheiro que não depende de território. Lângara não foi jogador de enfeite. Sua grandeza estava na constância, na força aplicada com clareza de propósito. Cada gol parecia resposta direta às dificuldades de sua época. Não recuava, não hesitava. Relembrar Isidro Lângara é revisitar um futebol em estado bruto, onde a decisão vinha do impulso controlado e da leitura imediata. Ele foi o gol como instinto indomável, um atacante que atravessou fronteiras e crises mantendo intacta a essência mais direta do jogo. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.